Graça e paz, povo de Deus, meu amigo, minha amiga, que tudo esteja ótimo com vocês. Vídeo de hoje falando sobre leis. Esse assunto cria uma confusão muito grande, porque o apóstolo Paulo, quando em suas cartas fala lei, as pessoas acham que está falando sobre os 613 preceitos, que dentro desses 613 preceitos estão os 10 mandamentos, escritos pelo próprio dedo de Deus, lá no Monte Horebe, e entregue para Moisés. Está também contido o Código Civil, as leis civis dos cidadãos de Israel, e também está as leis de ordenanças, que são as leis cerimoniais, leis de sacrifício, leis de sacerdócio, né, a lei levítica, que é a lei mosaica, né? Então as pessoas fazem uma verdadeira salada e não sabendo dividir, porque é difícil você encontrar uma forma de separar isso, e muitos falam assim, não existe separação nenhuma. Ora, meu irmão, minha irmã, a separação é conceitual, é de acordo com o contexto que Paulo está escrevendo. Não há uma forma de você separar algo sem ter o conceito daquilo que está sendo falado. Vou dar aqui um exemplo. A nossa Constituição, apesar de ter o nome Constituição, muitas pessoas falam, está escrito na lei. Então, a nossa Constituição, muitos juristas dizem, na lei está escrito isso. O nosso Código Penal, que é um código de leis também, que agora é para punir os transgressores da Constituição, esse Código Penal também é chamado de lei. Então você vê, quando o juiz fala assim, ó, mas na lei está escrito isso assim, assim, assim. Aí depois o próprio juiz, quando bate o martelo, fala assim, que cumpra-se a lei. Numa hora ele está falando da transgressão da Constituição, do nosso código ético, do nosso código de conduta, do nosso código moral, das nossas leis civis do nosso país. E na outra hora, quando ele fala assim, que se cumpra a lei, ele está falando assim, que o Código Penal agora para o transgressor seja cumprido. Mas o nome da Constituição é lei e o nome do Código Penal é lei. E como é que nós vamos fazer para saber separar isso na Bíblia? Pelo contexto. É muito simples, meu irmão, minha irmã, quando você lê uma carta de Paulo, principalmente de Paulo, que está se referindo, que no contexto tem a ver com sacrifício, tem a ver com sacerdócio, tem a ver com cerimônias, com rituais, está falando das leis de ordenanças, para quem transgredia os 10 mandamentos. Não está falando sobre os 10 mandamentos. Quando falar novamente sobre sangue, sacerdócio, ritual, sobre cerimoniais, sobre a circuncisão, dízimo, por que o dízimo é da lei? Porque o dízimo era algo que você entregava na mão do sacerdote, para o sacerdote agora pegar aquilo e levar para a tribo de Levi, porque os levitas não podiam trabalhar, eles não podiam ter emprego. Os levitas, eles não podiam ter propriedades, eles não podiam ter herança, eles eram sustentados pelas 11 tribos de Israel. Então, acabando o sacerdócio terreno, né, Hebreus 7, ora, acabou o sacerdócio terreno. Cristo agora é o nosso sumo sacerdote. Todos nós fomos constituídos sacerdote e ele é o sumo sacerdote. O véu se rasgou no templo e templo aponta para sacerdócio. Isso também foi cravado na cruz. Quando as pessoas falam, estamos debaixo da graça, não estamos mais debaixo da lei, é óbvio, não estamos mais debaixo da lei de sacrifícios. Não estamos mais debaixo da lei de ordenanças. Nós não temos mais um outro sacerdote senão Cristo, que é o sumo sacerdote. É a Ele que nós vamos, através do sacrifício dele também, é que nós nos arrependemos do nosso pecado. Agora nós não precisamos mais sacrificar um animal,
porque Cristo é o nosso sacrifício, é o nosso cordeiro. O próprio primo dele falou isso, João Batista, quando olha para Cristo lá no deserto, no Rio Jordão, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é o Cordeiro. Cristo, ele veio ser o cumprimento das leis cerimoniais. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos de maneira alguma fazermos confusão do que são leis morais, escritas pelo próprio dedo de Deus, lá no Monte Horebe, tá? Esses mandamentos ainda estão em vigor, ó, calma lá. Ninguém, grave isso que eu estou falando, ninguém que cumpre os 10 mandamentos está justificado. A justificação é pela fé. Fé em quê? Fé no sacrifício de Cristo. Olha, aquele que crê em Cristo não precisa mais fazer sacrifícios. Quando você entender isso e ler agora as cartas de Paulo, onde Paulo fala sobre lei, agora você vai entender, peraí, aqui está falando sobre sacrifício, aqui está falando sobre um jugo, sobre coisas que eram sombras, né? Quando fala sombras, não são os 10 mandamentos, até porque os 10 mandamentos estão no Novo Testamento. Os 10 mandamentos são citados em Apocalipse. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Cristo, ou seja, não tropeçam na lei, não transgridem, não pecam. Olha só, meu irmão, é tão fácil. O que João diz? 1 João diz assim: pecado é a transgressão da lei. Então só existe essa definição de pecado. Pecado é a transgressão da lei. Que lei? Você está transgredindo que você não está levando o sacrifício ou está transgredindo uma lei moral? Que Deus chega e fala assim: não faça isso, senão você vai ser punido. É isso. Enquanto nós não soubermos fazer essa separação conceitual de acordo com o contexto, nós vamos achar que quando Paulo está falando sobre sacrifícios, sobre sacerdócio, quando Hebreus 7, 8 e 9 está falando sobre sacerdócio também, sobre sangue, sobre rituais, sobre ser sombra daquilo que Cristo viria a fazer, a pessoa que não sabe fazer essa separação, junta tudo no mesmo saco e joga fora. E aí a pessoa não sabe explicar, porque Paulo fala sobre adultério. O adultério está escrito aonde? Nos 10 mandamentos. Paulo fala aos romanos sobre idolatria, está lá, idolatria, os 10 mandamentos. Paulo fala sobre cobiça, Paulo fala sobre honrar pai e mãe, Paulo fala sobre tomar o nome do Senhor em vão, Paulo fala sobre roubar, Paulo fala sobre homicídio, e se nós não soubermos, irmãos, fazermos essa separação conceitual, vamos achar que tudo isso que Paulo está falando, não preciso cumprir também não. Meu irmão, minha irmã, acredite numa coisa, guarde isso na sua cabeça. Ninguém será justificado por guardar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são como placas de sinalização dizendo o seguinte: não faça isso. Deus, com o próprio Deus, escreveu que isso é errado. E quem tropeça nisso está pecando. E pecado nos faz separação de Deus. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, meu irmão, minha irmã, quando alguém falar assim, nós não estamos mais debaixo das leis, nós estamos debaixo da graça. Graça, o que muitas pessoas não sabem, graça não é um poder que é derramado sobre você, um dom. A graça é uma dádiva, é um presente. Graça é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Graça. Se estamos debaixo da graça, sacrifício, sangue, tá bom? Sacerdote, Cristo, que está morrendo ali, Cordeiro. Se estamos debaixo da graça e não estamos mais debaixo da lei, a graça ela é contrária ao sacrifício terreno. A graça, que é o sacrifício de Cristo, Cristo agora sendo o nosso sacrifício, a graça anula o sacrifício terreno. A graça anula o sacerdócio terreno. A graça ela não anula os preceitos, os mandamentos, as leis morais de Deus. A graça ela não anula isso.
E é uma confusão, é um equívoco muito grande. Ah, irmão Ulisses, mas eu aprendi a minha vida toda que quem guarda os 10 mandamentos é judeu. Tá bom, se você aprendeu dessa forma, amém. Porém, quando você for ler o Novo Testamento todo, as cartas de Paulo, a carta de Pedro, de Tiago, de Judas, a carta de João, você vai se embolar todo, porque você vai achar que Paulo está bêbado. Você vai achar que Paulo está bêbado. Uma hora ele diz o seguinte, olha só, em Romanos 3,31, anulamos, pois, então, a lei por causa da fé, ou seja, anulamos os mandamentos de Deus, porque nós cremos no sacrifício de Jesus. Aí Paulo falou, de maneira alguma, nós não podemos anular os mandamentos de Deus, porque cremos no sacrifício de Jesus. Antes estabelecemos a lei. É isso que está escrito, Romanos 3,31. Em 1 João está escrito assim, pecado é transgressão da lei, e todo aquele que peca transgride a lei. Então, irmão, a menos que você ache que você não tem mais pecado, a menos que você creia, né, como muitos estão crendo agora, que são o pessoal do Oba-Oba da Graça, acha que o pecado foi retirado do mundo, no nosso planeta não existe mais pecado, o pecado não tem mais nenhum tipo de poder sobre você. Gente, o que não tem mais poder sobre você é a condenação quando você transgride, porque agora nós temos um advogado. Então, Cristo é o nosso advogado porque nós transgredimos. Transgredimos o quê? Se jogamos fora, a gente não transgride nada. Agora, irmão, você estará sendo judaizante se você falar que os 10 mandamentos estão em vigor? Não, eu estou sendo bíblico. Na Bíblia está dizendo, eis a perseverança dos santos. O que é? Santos são aqueles que lavam as suas vestes todos os dias no sangue de Cristo. Sangue, olha só. Perseverança daqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro é guardar os mandamentos de Deus, a perseverança. Ora, se eu não quero ficar toda hora indo me lavar no sangue de Cristo por causa de adultério, adulterei, o que eu faço? Eu vou matar um cordeiro? Eu vou levar uma pomba, um cabrito, alguma coisa e fazer um holocausto? Não, eu já tenho o sacrifício. Agora, se eu voltar aos rudimentos da lei, se eu voltar a sacrificar, eu estou anulando o sacrifício de Cristo. Você percebe agora como é que fica claro tudo aquilo que Paulo fala? E toda a Bíblia ela se encaixa agora perfeitamente, porque as pessoas que dizem que os 10 mandamentos não são mais válidos, essas pessoas elas se engasgam quando encontram essas coisas. Romanos 3,31, anulamos, pois, a lei por causa da fé? Não, temos que estabelecer a lei. Meu irmão, minha irmã, você não vai ser salvo porque você guarda a lei. Porém, você será condenado se você transgredir deliberadamente, que você está nem aí mais se você adultera, e adultério, segundo a lei de Deus, é transgressão, é crime, é pecado, terá um castigo. Se você não está mais nem aí, se você idolatra, se você tem ídolos, imagens de escultura, se você toma o nome de Deus em vão, se você tem outros deuses, por exemplo, o dinheiro, se você não está nem mais aí, então o sacrifício de Cristo para você não tem validade. Você continua sendo um transgressor. Agora, se você adultera e dentro do teu coração você fala assim, não, isso está errado, porque o Espírito Santo, ele vem de acordo com a Bíblia. O Espírito Santo, de acordo com as palavras do próprio Cristo, do próprio Jesus. O Espírito Santo é aquele que nos convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Ora, se o Espírito Santo nos convence do pecado, e a única definição de pecado é transgressão da lei moral de Deus, então o Espírito Santo vai convencer de que você está adulterando e é errado. Adultério é errado, idolatria é errada. Aí uma pessoa vem e fala assim, mas eu aprendi durante tantos anos que quem ensina sobre os 10 mandamentos é judaizante, está judaizando o Evangelho. É porque algumas pessoas não sabem explicar. As pessoas não sabem, fazem confusão. Tem gente que entra só para fazer confusão.
Tem gente que entra num debate só para gritar, só para falar alto e não quer aprender. Aí a Bíblia dessa pessoa tem tremendas brechas, a pessoa tem que rasgar algumas folhas, rasurar, rabiscar algumas coisas que a pessoa não entendeu ainda. Os 10 mandamentos de Deus, 10, não é 9 não, tá, irmão? Não é 9 não. Sábado não é coisa de judeu, sábado é de Deus. Sábado é algo de Deus, do nosso Criador, tá bom? Não vamos ser fariseus, tá? Assim como muitos estão se comportando, vou citar, não tem problema nenhum. Os adventistas do sétimo dia estão se comportando como fariseus. Não pode fazer nada. Você esqueceu que Josué matava no sábado? Você esqueceu que os soldados guardavam as portas de Jerusalém no sábado? Você esqueceu que tinha pessoas trabalhando no deserto, tomando conta da população no sábado? Meu irmão, é lícito fazer o bem aos sábados. Se a tua incumbência é somente no sábado, ora, você é um médico, tem que operar uma pessoa. E está dando o pôr do sol, a pessoa está lá, ó, você é um neurocirurgião, a pessoa está lá com a cabeça aberta, você com bisturi, está dando o pôr do sol, eu tenho que parar, só volto amanhã, gente. Que isso? É óbvio que você precisa executar a tua tarefa que só pode ser feita por você e é naquele dia, é no sábado. Por isso que muitas pessoas estão tendo ódio da lei, por causa da forma farisaica que algumas pessoas estão cuidando do sábado. Leia Isaías 58, você vai ver. E se chamares o sábado de dia deleitoso, para que você não faça nesse dia conforme o teu comércio, conforme o teu próprio desejo, mas aquilo que Deus espera que você faça, então te deleitarás no Senhor. Leia Isaías 58. O sábado não é coisa de judeu não, irmão. O sábado é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. Foi escrita a Bíblia, a primeira menção de dizer que tem que ser guardado é no Monte Horebe. Perdão, é em Gênesis 16, tá? Quando o próprio Deus, ele não manda o maná no sábado. E o povo vai lá catar o maná, cadê? Aí Deus fala para Moisés, até quando vocês vão me desobedecer os meus mandamentos? A primeira menção da guarda do sábado é em Gênesis 16. Antes disso não menciona. Mas isso também não significa que a guarda do sábado é algo de judeu. Não, é exclusivo do judeu. Até porque em Êxodo 20 está dizendo o seguinte, o forasteiro das tuas portas para dentro também vai guardar o sábado. E em Apocalipse está dizendo, eis aqui a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. Gente, se nós queremos ser povo de Deus, não povo de Israel, olha só, os mandamentos de Deus foram dados ao povo de Israel para que, cumprindo os mandamentos de Deus, Israel fosse povo de Deus. Então, as leis de Deus é para povo de Deus. As leis de Israel é para povo de Israel. Então, muita gente confunde. Acha, não, peraí, você está querendo ser judeu, então? E muita gente joga piadinhas em momentos tão descabíveis. Então você também faz circuncisão. Circuncisão tem a ver com sangue? Tem a ver com sangue? Tem a ver com sacrifício? É algum tipo de ritual? Então morreu na cruz. Agora as leis morais não morreram na cruz, meu irmão, minha irmã. E você, sendo cumpridor, você não vai receber prêmiozinho nenhum. Tá bom? Agora, se você for um transgressor, você vai receber um prêmiozão, que é a condenação. Tá? Então, eu espero que esteja claro. Procure verificar, estude qual é o contexto daquilo que Paulo está falando. Qual é o contexto daquilo que Hebreus está falando? Hebreus 7, 8 e 9 está falando sobre sacerdócio terreno, está falando sobre sacrifício, está falando sobre sangue, está falando sobre cerimoniais, não está falando sobre as leis morais, em maneira alguma, em momento algum. Mas as pessoas querem juntar tudo e jogar fora, sabe por quê? Porque Roma, agora eu vou entrar, Roma entrou com esse discurso. Era um discurso de terror. Roma queria trazer os pagãos para dentro da igreja, e agora o que tinha que fazer? Não, primeira coisa, tem que exterminar o sábado, porque os pagãos guardam o domingo. Na Bíblia, você não vai
encontrar uma menção de que o sábado acabou e agora é domingo. Quem tem esse discurso é Roma. Roma não conseguiu achar nada na Bíblia. Centenas de monges, de padres estudiosos procurando na Bíblia algo que trocasse do sábado para o domingo. Não tem. Precisou ser na canetada, meu irmão. E sábado não é coisa de judeu, sábado é coisa de Deus. Sábado é um dia santo. Lá no Éden, o próprio Criador santificou, separou para ele esse dia. Você sabia que se Deus não criasse um dia para ele, só haveriam 6 dias? Ora, em 6 dias tudo foi completado. E por que existe o sétimo? Só existe o sétimo dia porque é de Deus. É um dia maravilhoso, é um dia de deleite, de nós nos lembrarmos do nosso Criador, de nós glorificarmos, de nós contemplarmos a criação, os pássaros, as árvores, as flores, que beleza! Nós precisamos nos lembrar do dia do sábado para santificar e lembrarmos que nesse dia Deus terminou toda a nossa a criação, todo o nosso mundo. É um dia maravilhoso. Porém, né, óbvio, como eu falei, alguns fariseus, né, por exemplo, né, os próprios judeus fariseus e os adventistas do sétimo dia, tem o sábado como não posso fazer nada. E incrível, né? Pagam a passagem de ônibus, tem lá um motorista trabalhando para eles. Olha, não se deram conta? Gente, nós não podemos ser fariseus. Quando nós falarmos dos 10 mandamentos, são 10. O quarto mandamento, que é o sábado, não foi retirado. Você não vai encontrar nenhuma menção, nenhuma. Você vai encontrar, porque os discípulos estavam se reunindo no primeiro dia da semana. E isso para você é suficiente? Para você falar assim, não, se eles estavam se reunindo, então o sábado foi abolido, que foi escrito pelo dedo de Deus, que Deus começa assim: eu sou o Senhor teu Deus. Então, umas pessoas se reunindo é o suficiente para você? Você não tem entendimento nenhum de lei a esse ponto, a esse nível, de achar que porque alguns estavam se reunindo no domingo, acabou o sábado? Gente, Paulo teve dezenas, talvez centenas de oportunidades de falar sobre o sábado e não falou, porque não tinha o que falar. O sábado sempre foi um dia perfeito. O sábado sempre foi o dia de guarda. Então, irmão, quando nós falarmos 10 mandamentos, vamos parar com esse ódio. Que quem tem ódio das leis de Deus são os pagãos. Quem tem ódio das leis de Deus é o diabo. O diabo quer que você tenha ódio das leis de Deus, porque tendo ódio das leis de Deus, você vai ter que manter o mesmo discurso e depois ter ódio da Bíblia. Porque a Bíblia toda, se você for ler Salmo 119, leia Salmo 119, meu irmão, minha irmã. Veja o que Davi, homem de acordo com o coração de Deus, o homem quebrantado, o homem que não queria transgredir as leis de Deus, o homem que a todo momento recorria a Deus: Deus, pequei contra ti, me perdoa, que ia lá levar sacrifícios aos pés do sacerdote, do sumo sacerdote. Veja o que Davi fala no Salmo 119. Aí você vai entender. E tem outra coisa, tá bom? Muitas pessoas se utilizam equivocadamente de traduções imperfeitas da Bíblia para anular a lei. Por exemplo, tá? Em Lucas 16:16, palavras de Cristo em algumas traduções. Diz assim: porque a lei e os profetas duraram, vigoraram até João. Porém, se na tua Bíblia de papel está escrito dessa forma, vá procurar ver a tradução agora, fiel ao que estava escrito no grego. Sabe o que está escrito? Né? E esse versículo, pegam esse versículo como, não, esse daqui tá aqui, ó. É a prova cabal de que acabou a lei. Esse versículo está escrito assim, ó: a lei e os profetas profetizaram até João. Olha que mudança. Numa versão, a lei e os profetas duraram até João, vigoraram até João, ou seja, tinham vigor, né? Pararam de vigir. Não,
A tradução, se você olhar na tua Bíblia, vá na tua Bíblia, a versão agora corrigida, vai ver, está escrito assim: a lei e os profetas profetizaram até João. Opa! Então, esse trecho como prova de que acabou a lei já cai por terra. E outra, Romanos 4. Muita gente, meu irmão, minha irmã, muita gente pega o que está escrito assim, ó, porque o fim da lei é Cristo para todos aqueles que creem. Olha, o fim da lei é Cristo, fim, mas está escrito fim. A palavra no grego utilizada significa término, anulação, acabou, acabar? Não. A palavra fim no grego significa porque o objetivo da lei é Cristo para todo aquele que crê. O objetivo, gente, a finalidade. Nós não podemos pegar uma palavra sem analisar ela no grego. Então eu não sei, tá? Eu não sei se essas pessoas fazem de maldade, mesmo sabendo que lá está escrito, pois o objetivo da lei é Cristo para todos aqueles que creem. Eu não sei se é mau caratismo mesmo da pessoa, ou se a pessoa não sabe que o que está escrito é o objetivo da lei é Cristo. Objetivo, e não término, tá bom? E existem muitas pessoas que pegam muitas traduções, traduções antigas, traduções que não foram traduzidos por o nosso idioma de forma fiel e fazem uma salada. Então, irmão e irmã, o irmão Ulisses, ele é judaizante? Não, eu não sou judaizante, eu sou um orientador, eu sou um ensinador da palavra. Se na tua Bíblia diz que a perseverança dos santos é guardar os mandamentos de Deus e crer, ter a fé em Cristo, de que Cristo é o Messias, de que Cristo é o sacrifício, de que Ele é a salvação para os perdidos, se você crê que a tua Bíblia está dizendo isso e você não pode rabiscar, se lá em Apocalipse 12, versículo 17, também está dizendo: irou-se o dragão, a antiga serpente, irou-se o diabo e foi pelejar contra a mulher, contra a igreja de Cristo. Contra quem? Contra os seus descendentes. E quem são os descendentes? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Cristo e creem no sacrifício de Cristo. Creem no Messias, creem no Salvador, na salvação. Meu irmão, minha irmã, todos nós somos pecadores. Disso não tem a menor dúvida. Todos nós somos transgressores da lei. Somos transgressores da lei. Porém, nós temos um advogado e nós temos um sacrifício. Que quando nós transgredimos algum ponto da lei, a Bíblia é clara. Quando nós transgredimos um ponto da lei, Tiago diz isso. Quando nós transgredimos um ponto da lei, nós somos culpados dela toda. Significa que não existe pecadinho nem pecadão. Para você ser um transgressor, você não precisa transgredir pelo menos 50% da lei. Não. Eu só transgredi 20%. Eu só transgredi 2%. Eu adultero e idolatro. Então, não é assim, meu irmão. Se você transgride um ponto, já criou entre você e Deus separação. Transgressão. Pecado é a transgressão da lei. E o pecado faz separação entre nós e Deus. E a graça redentora de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que o nome é tão grande que foi resumido na palavra graça. A graça, ela nos protege. A graça, ela é o nosso salvaguarda. A graça é o nosso perdão. Se nós nos arrependermos, crermos no sacrifício de Cristo, Deus, Ele vai nos perdoar, tá bom? Que esse vídeo tenha sido de bênção para a tua vida, para desmistificar isso, para tirar esse rótulo, principalmente da minha testa, Ulisses, irmão Ulisses, pastor Ulisses, reverendo, mestre, judaizante. Meu Deus, vai ler a Bíblia. Gente, estudem a Bíblia, para que vocês não incorram nesses erros.
que vocês não tropecem nesses erros hermenêuticos tão básicos. Paulo não estava bêbado, tá bom? Paulo, quando fala, exalta a lei, que fala o mandamento é bom, a lei é justa, é bom, é santa. Paulo está falando das leis morais. E quando Paulo fala que a lei terminou, que a lei acabou, que os rudimentos da lei, está falando sobre sacrifícios. O próprio Cristo, quando aqui esteve, ele fala assim, eu não vim anular nada, eu vim cumprir. Eu vim ser um cumpridor. Fui eu que escrevi. Eu estava lá no Monte Horebe. Eu estou de acordo com tudo. Não vim retirar nada. Eu vim cumprir. E vai passar céu e terra e a minha lei não vai passar. As leis de Deus não vão passar. Meu irmão, minha irmã, isso está claro. Tá bom? E existem pessoas que falam, não, que Jesus cumpriu tudo por mim porque eu não conseguiria cumprir. Espera aí. Aonde que está escrito isso na Bíblia? Que Jesus cumpriu porque eu não conseguiria cumprir, então eu não preciso mais cumprir. Se na própria Bíblia está dizendo não adultere, Paulo escreve aos romanos, não adultere, tá? Paulo escreve aos romanos, não idolatre, tá bom? Paulo escreve para outros povos, para outros lugares, para outras igrejas, os mandamentos de Deus. Então, para que você não fique com cara de bobão, desculpa falar assim, né? Para que você não fique com cara de bobo quando você afirma que os 10 mandamentos acabaram e quando agora você se depara com não matarás, caramba, está escrito não matarás e você precisa admitir que o não matarás está em vigor, você não pode matar, isso é transgressão da lei, né? Que afinal de contas nem está escrito não matarás, é não assassinarás. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Que leis estão em vigor? As leis morais de Deus, aquilo que Deus fala, não faça. Não faça. Além dos 10 mandamentos, ainda está o seguinte, não faça feitiçaria e não consulte os mortos, tá bom? E o que acabou na cruz? O que acabou na cruz foi todo o sacerdócio. Tudo que tinha a ver com sacrifício, com sangue, cerimonial, ritual, a Páscoa. A Páscoa acabou em Cristo. A Páscoa é o quê? A passagem do anjo da morte no Egito, e que as pessoas precisavam pegar o sangue do cordeiro, para a proteção, para dizer que ali, olha, ali é povo de Deus, sangue de Cristo, simbolizando já o sangue de Cristo, né? Estava apontando para Cristo, para o sacrifício de Cristo, sangue. Por isso que a Páscoa, você não precisa mais celebrar a Páscoa. Você não precisa celebrar nada, nenhum tipo de ritual que tenha a ver com sangue, com o ministério sacerdotal terreno, porque o nosso ministério sacerdotal é celestial agora. Cristo, o nosso sacrifício, Cristo é o nosso altar, Cristo é o nosso templo, Cristo é o nosso sacerdote, Cristo é o nosso sumo sacerdote, Cristo é a nossa propiciação, tá bom? Somos templos do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos convence de quê? Do pecado. Pecado, transgressão da lei. O Espírito Santo ele vai te convencer, meu irmão, minha irmã, que quando você transgride a lei de Deus, você está pecando. E o Espírito Santo nos convence também da justiça, do que é justo, daquilo que Deus imputou para nós como sendo verdade e que Deus ele não volta atrás. Se Deus falou que algo é errado até o fim. Porque Deus é eterno, Deus é perfeito, Deus é santo e justo. E o Espírito Santo nos convence do juízo, julgamento, da justiça. Será feita justiça. E aqueles que perseverarem até o fim, guardando os mandamentos, aquilo que Deus nos mandou observar, guardar, nos mantermos longe de transgredir, esses serão chamados filhos de Deus, povo de Deus, nação de Deus, e nós reinaremos com Deus, tá bom? Nós não ficaremos de fora por simplesmente não estamos nem aí, estamos transgredindo, porque é para onde vai convergir, meu irmão, minha irmã. Se você jogar as leis morais de Deus na lata do lixo, como muitas pessoas estão fazendo, pega tudo, todos os 613 e joga fora. A Bíblia, além de a Bíblia estar com um problemaço, dezenas de erros de hermenêutica, você vai transgredir e em você não vai doer.
em você, você não vai precisar se arrepender, porque nós só nos arrependemos daquilo que nós transgredimos, daquilo que nós fazemos de errado. E o que está errado perante Deus está escrito na Bíblia, tá bom? Que esse vídeo tenha sido de bênção para a tua vida. Compartilha esse vídeo. Tá? Quem ensina sobre os 10 mandamentos não é judaizante não. O judaizante é quem crê no sacrifício terreno ainda. E aquele que crê que se você guardar os 10 mandamentos, Deus não poderá te julgar como culpado. Ele vai ter que te julgar, ele vai ser obrigado a te julgar como inocente. Não. Precisamos crer na validade ainda, na vigoração ainda, que as 10 leis, 10 mandamentos de Deus ainda estão em vigor, porém, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele que diz que não peca, a mentira habita nele, nele não habita a verdade. Então, ainda que nós guardemos os 10 mandamentos, mas temos outros deuses, cobiçamos algo do próximo, algo em mente, nós ainda estamos pecando e precisamos recorrer agora a um sacrifício. E que sacrifício é esse? O sacrifício de Cristo, tá bom? Porque o sacrifício terreno, o sacerdócio terreno, acabou. Isso é a lei de sacerdócio, a lei de sangue, de sacrifícios, acabou, foi substituído pela graça. A graça não substitui a constituição de Deus, que é Deus dizendo, ó, essas são as minhas leis. Você só vai morar no meu reino, na minha nação, se você obedecer às minhas leis. Essas leis não foram cravadas com Cristo na cruz. O que foi cravado com Cristo na cruz, o sacrifício, o sangue, o sacerdócio, os rituais e cerimoniais terrenos, e não aquilo que Deus diz. Isso é errado. Não faça, porque você vai se dar conta disso comigo no dia do juízo. Que esse vídeo tenha sido de bênção para a tua vida, tá bom? E para com isso, irmão. Vai estudar a Bíblia. Vai estudar a Bíblia. Estude as traduções, tá bom? É muito bom estudar a Bíblia para que a gente não fique passando por bobo, né? Que a gente não fique com cara de bobo, porque, afinal de contas, existem tantas pessoas, e agora eu quero terminar com essa palavra, existem tantas pessoas pregando que os 10 mandamentos também devem ser jogados no lixo, que essas pessoas passaram tantos anos com esse discurso, que agora elas têm um discurso, elas mantêm um discurso por vaidade, porque elas não conseguem agora admitir que estavam erradas. Essas pessoas, elas não admitem ir para mondoleiro, para serem moídas, para serem refeitas de novo e passarem a falar. Os 10 mandamentos são bons, são santos, são eternos e acompanham a Deus desde a eternidade. Que afinal de contas, Satanás queria ser objeto de adoração e Deus fala, primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Caim, antes de matar Abel, o próprio Deus fala assim, Caim, Gênesis 4, versículo 7, Caim, o pecado jaz à sua porta e ele quer te destruir. Cabe a você segurar, cabe a você dominar. Não cometa pecado, tá bom? Existem outros pecados. José, quando a mulher de Potifar quer ter relações com ele, ele fala assim, não, eu não quero pecar contra Deus, porque adultério já era pecado. Então, algumas leis eram passadas de forma oral, mas Deus escreveu com o próprio dedo no Monte Horebe, tá bom? E eu quero somente fazer uma correção aqui, que eu disse que em Gênesis 16 estava falando sobre o maná, não é. Êxodo 16 fala sobre o maná, fala sobre o sábado, que Deus não mandou o maná no sábado. Ele mandava uma porção todos os dias e na sexta-feira ele mandava de forma dobrada, tá bom? Êxodo 16, perdão pelo equívoco, tá? Fique com Deus, fique na paz, compartilhe esse vídeo. Muita gente precisa entender o que é a Constituição de Deus e o que é o Código Penal, tá? Que é a penalidade para o transgressor da Constituição. E só, meu irmão, só quem pode legislar, só quem pode alterar algo que foi legislado por Deus é o próprio Deus. Homem nenhum tem essa capacidade. E tanto é que Roma se atreveu a isso. Caso você não saiba,
os 10 mandamentos da Igreja Católica, o quarto mandamento foi substituído por guardai os domingos e as festas. E aonde está escrito, não farás para ti imagens de escultura, na Bíblia Católica está dizendo, não peques contra a castidade. Então você vê que o homem ele foi abusado, né? Intrépido, não tem medo, não tem temor nenhum. Roma não teve temor nenhum, querendo trazer o paganismo, aniquilou a lei de Deus sobre ídolos e aniquilou a lei de Deus sobre a guarda do sábado. Não incorra nesse erro. Fique com Deus, fique na paz. Seja abençoado por esse vídeo. Que Deus te abençoe. Graça e paz.